referente... Primeiro, bom dia, né? Estou gravando agora. Quem for assistir depois vai achar que eu não cumprimentei vocês, né? Bom dia. Alguma Bom dia. dúvida acerca do... Bom dia. Alguma dúvida acerca da realização das avaliações, pessoal? Falei para vocês de 3 avaliações. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, se manifeste. Fique à vontade. Todo mundo entregou os EDs, os estudos dirigidos, todo mundo fez o ED. Termina na semana que vem, pessoal. Então, façam, não deixe para trás, porque senão vocês vão ter um decréscimo aí na nota e vão ter que pagar o ED novamente no próximo semestre. Então, não deixem de fazer o ED. Vou, então, iniciar a nossa aula falando para vocês do TCC. Eu vou dividir essa aula em 3 blocos, mas eu não vou parar a aula, eu só vou dividir em bloco para ficar mais fácil depois na hora de colocar no YouTube. No primeiro bloco, eu vou falar como que a gente desenvolve o projeto de pesquisa, como que a gente inicia o nosso estudo, como que tem que ser feito o TCC segundo a metodologia, para a gente ter um trabalho científico. No segundo bloco, eu vou ensinar a vocês como que é o procedimento do TCC 1 e depois o procedimento do TCC 2, até a apresentação de vocês, como que vocês devem fazer lá no dia da apresentação. E aí eu fiz um monte de cola aqui, eu tô cheia de cola, cheia de coisa aqui, porque vai ficar mais fácil aqui, porque alguma coisa que sumir do mapa eu ajudo. E no final da aula, eu vou abrir para vocês, para que vocês me digam qual que é o tema que vocês querem pesquisar, porque hoje nós vamos centralizar na história da pesquisa, qual o tema que vocês querem pesquisar, e eu ajudo vocês a chegar num tema legal e problematizar. Ok? Então, vão anotando aí, porque já passou da hora de vocês terem um tema central de pesquisa para vocês iniciarem a pesquisa científica de vocês. Iniciando do início. Ok, pessoal? Todos bem aí? Tudo bem? Vão me avisando aí, por favor, se vocês não estiverem me ouvindo ou se não estiverem vendo aqui a minha explanação. Ó, primeiramente, eu vou mostrar para vocês, e eu vou também deixar no material de apoio de vocês na aula de hoje. Deixa eu ver se vai aparecer aqui para nós. Vai, só um minutinho. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês que a instituição, ela vai dar para a gente um esqueleto do TCC. É um esqueleto, a gente chama de esqueleto magro, né? O que significa isso? Nesse arquivo, vocês vão iniciar a escrita do pré-projeto do TCC. Então, o TCC 1 vai ser um pré-projeto e o TCC 2 vai ser efetivamente a escrita dos capítulos do TCC. Vocês vão perceber que nesse esqueleto vocês já têm todas as normas da ABNT colocadas. Então prestem muita atenção, porque esse modelo ele é autoexplicativo. Quanto à estrutura do trabalho de vocês, a fonte, como que faz citações, esse esqueleto vai ser de grande serventia, porque ele já vai trazer para a gente formatada as margens, o sumário, ele já vai ensinar para a gente qual que é o tipo de fonte que a gente pode colocar, e eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar e como que a gente faz para fugir do plágio. Vamos lá, então. Olha, primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui esse esqueleto, vou fazer um tour e nós vamos usar ele como base. Vejam que no TCC, a gente vai começar por ele e terminar. Ele vai só engordando durante o nosso TCC, que vai durar 2 semestres. Durante 2 semestres, nós faremos o TCC. Quais semestres? 8º e 9º semestre. No final do 9º semestre, esse TCC tem que estar inteirinho, lindo, e o acompanhamento vai ser permanente via AVA. Olha só como que ele vai funcionar, ó. Eu tenho aqui, então, a capa, a folha de rosto do meu TCC, vou falar um pouquinho de cada coisa, o sumário,
introdução do trabalho. Veja, ele está ensinando como fazer a introdução, a formatação. Eu vou deixar disponível para vocês. Olha lá. Como que faz eu vou ensinar vocês como que faz citação, problematização. Quem não sabe como é a problematização, eu vou ensinar. Justificativa do trabalho. Vejam que eu vou ensinar para vocês na aula de hoje que na escolha do tema não é simplesmente você escolher determinado tema e falar dele. Você precisa problematizar esse tema e demonstrar por que ele é importante para a comunidade jurídica. Por que esse seu tema tem relevância. Não é somente você falar de determinado tema. Você tem que fazer com que esse tema seja interessante para quem vai ler. Já mostrei aqui. Eu vou primeiramente demonstrar, e eu vou usar um arquivo novo. Arquivo novo. Vou colocar aqui em branco. Para poder digitar algumas coisas para você. Quando a gente faz, primeira coisa, para a gente escolher o nosso tema do TCC, segundo a metodologia, a gente precisa passar por alguns passos. Primeiro passo, observação. Deixa eu colocar maiúsculo. Observação. Segundo passo, problematização. Terceiro passo, levantamento de referencial. Isso aqui, certo, é fazer desde o primeiro dia de aula. Referencial teórico. E depois, predição ou respostas provisórias. Deixa eu colocar numa letra bem grandona, já porque eu sou míope. Mesmo assim, ó, eu vou ter dificuldade para ler, então, um pouco maior. Preciso de uma lupa, gente, socorro. Deixa eu aumentar aqui, então. Quero destacar para vocês essa parte, que ela é de suma importância para o trabalho. Ai, peraí que eu acho que vocês não estão visualizando aqui o que eu estou escrevendo. Não estão. Perdão. Agora sim. Agora vocês estão aqui. Então, eu vou colocar a pergunta-chave, né? Como iniciar a pesquisa? Como iniciar a pesquisa? Como que eu faço esse início de pesquisa? Como que ela vai ser importante para a minha vida? Qualquer semestre que você esteja, pessoal, essa é a hora. Principalmente se você vai estar aqui no 7º para o 8º semestre. Então, no próximo semestre, você já inicia seu trabalho de TCC. Se você tiver em semestres mais atrasados, não atrasados no sentido de ser ruim, mas atrasados no sentido de chegar perto do TCC, melhor ainda. Se você estiver no 4º, no 5º semestre, melhor ainda, porque você vai ter mais tempo. Então, como que funciona segundo a nossa metodologia científica? Que eu acredito que todos vocês tiveram essa matéria aí na faculdade, se não tiveram, terão. Como que eu faço, como que eu produzo um trabalho científico? Ele é feito em etapas. Não adianta você ter um TCC pronto e enviar. O trabalho científico ele é feito em etapas. Então, primeiro e o mais importante disso tudo é você ter em mente o que você deseja fazer. Qual que é o trabalho que você deseja pesquisar? Você vai ter que brotar do seu coração. O que eu gosto de ler? O que eu gosto de pesquisar? Porque a partir daí você vai conseguir fazer um trabalho ideal, um trabalho legal, porque você já estudou. E na hora de você escrever, e as pessoas que estão fazendo o TCC podem me confirmar isso, fica muito mais fácil se você já tiver uma bagagem teórica.
Eu tenho uma bagagem teórica, eu fiz um levantamento referencial que eu vou ensinar para vocês, legal, bacana, então eu tenho uma bagagem para escrever, eu já consigo pensar sobre esse tema e já consigo falar com muito mais propriedade. Então, quando a gente vai iniciar um tema, vai pensar, puxa, eu não tenho ideia do que eu vou fazer, a gente precisa passar por esses 4 pontos aqui que eu vou indicar para vocês. Olha só. Primeiro, o nosso TCC da faculdade, ele vai ter macrotemas, que são temas que a gente não pode fugir, não pode ter fuga de tema. Então, se o título do seu trabalho está dentro desse macrotema, você já está iniciando no caminho correto. Eu vou mostrar para vocês quais são os macrotemas e dizer também para vocês a importância desses macrotemas, porque quando a gente chega na banca do TCC, a gente percebe que alguns alunos fugiram do macrotema. Teve uma vez que uma aluna estava falando do TCC dela sobre história. Aí a gente perguntava para ela assim, o TCC dela estava lindo. E aí a gente perguntava para ela, cadê a fundamentação jurídica do trabalho? E não tinha. Então, mesmo sendo um trabalho show, um trabalho muito bem escrito, se ele não tiver cunho jurídico, ele fugiu do tema aqui da Faculdade de Direito, do bacharelado de Direito. Eu preciso ter fundamentação constitucional e fundamentação legal, senão eu não tenho um tema, um macrotema feito de acordo com o que a gente precisa para vocês. Então, vejam aqui, eu estou projetando na tela de vocês o macrotema de direito do manual do TCC. E aí, esse macrotema, ele é bem vasto, né? Vocês veem que vocês podem escrever de qualquer tema que vocês quiserem dentro da área jurídica. Aí ele tem aqui macrotemas de todos os cursos, né? E o que interessa para a gente é esse aqui, do direito. Olha só, eu tenho direito público, direito privado, direitos especiais, direito social. Aí ele inclui aqui direito difuso, direito coletivo, direitos humanos, direito penal constitucional, direitos sociais, trabalhista e previdenciário, direito e tecnologia, direito processual penal, direito processual civil e direito do consumidor. Obviamente, não sei se é tão óbvio assim, mas quem escreveu essa apostila não fazia a mínima ideia do que era direito, né? Porque se ele coloca só direito público e direito privado, ele já alcançou todos os ramos do direito, né? Que todo direito que não é público é privado, vice-versa, né? Então já tem um grande ramo. E aí ele coloca outros tipos de direitos aqui que já estão acobertados nesse grande gênero, direito público e direito privado. E esse rol traçado aqui nos macrotemas que nós podemos escolher para escrever, ele é meramente exemplificativo. Ele está dando vários exemplos de temas que a gente pode escrever. Então, olha só que ele quer que você faça ligado ao tema do direito, ele não quer que você fuja do direito. Então, tem que ter legislação, tem que ter constituição no seu trabalho. Minha dica para vocês é, em vez de usar esses macrotemas aqui do TCC, vamos ser mais específicos. Vamos lá para a segunda fase da OAB, e eu trouxe aqui para vocês o edital de segunda fase da OAB. Vou mostrar para vocês que eles trazem também alguns macrotemas. Opa, deixa eu ir para a página aqui, que não está aparecendo. Opa, aqui. Na segunda fase da OAB, pessoal, eles vão trazer alguns macrotemas, que são os temas que vocês podem escolher para a segunda fase da OAB. Então, imagine que você vai pesquisar o seu trabalho de TCC e já vai estar estudando para a segunda fase da OAB. Aqui, na segunda fase, eu tenho aqui umas opções já direcionadas, ó. Direito administrativo, direito civil, constitucional, direito do trabalho, direito empresarial, penal e tributário.
Ah, professor, eu quero fazer meu TCC sobre tributário. Quero falar da hipótese de incidência do IPTU, o fato gerador do IPTU, é um tributo municipal, qual a diferença de IPTU para ITR? Ótimo, olha só, você já está focado aqui numa matéria, num macrotema do direito, e lá na segunda fase da OAB, você já tendo essa bagagem sobre esse tipo de tributo, a chance de você ir bem lá na segunda fase aumenta vertiginosamente, porque você já está estudando e tratando de um tema desde aqui, da faculdade. Então, no finalzinho aqui da aula, eu ajudo vocês a descobrir, se vocês não sabem, obviamente, qual tema que vocês têm que começar a escrever. Então, mostrei para vocês o macrotema do TCC e o macrotema da OAB. Para a gente fazer um estudo bem centralizado, vamos para os macrotemas da OAB. Vamos para esse tipo de macrotema, porque a gente vai ter mais chances de ir bem na segunda fase. A gente já vai fazer um estudo focado lá na segunda fase. Maravilha, então eu já sei que eu preciso escolher um desses macrotemas. Se é macro, significa que é grande. Eu preciso, ó, fechar esse cerco e buscar dentro desse cerco um tema. Eu vou aqui dar um exemplo para vocês de tema de direito penal. Já escolhi esse macrotema, vamos falar hoje do TCC, já pensando em um tema e problematizando esse tema, criando hipóteses e falando sobre objetivos gerais, objetivos específicos, justificativa desse meu tema, que é o que eu vou precisar entregar lá na frente. Deixe-me então voltar aqui para aquela minha hipótese de como eu estou escolhendo. Agora eu já sei que eu tenho alguns macrotemas dos quais eu não posso fugir. Escolhi direito penal. Vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, como iniciar a sua pesquisa? A metodologia ela vai trazer 4 pontos. Primeiro, observação. Eu observo algum fenômeno. Nessa observação aqui, ó, eu observei que existem já macrotemas predispostos para mim. E nessa observação eu verifiquei que eu quero estudar o direito penal de macrotema. Então, vou colocar aqui o macro. Eu quero direito penal, que vai incluir também o direito processual, que eu quero falar como que ele vai funcionar na nossa vida. Maravilha, eu já estou dentro dos macrotemas. Dentro do direito penal e processual, eu preciso escolher alguma coisa que eu goste, que eu queira falar. E, inicialmente, a gente estuda aqui no direito penal e processual o inquérito policial. Vai ser esse o tema do meu trabalho. Inquérito, só um exemplo, tá? Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Inquérito policial. Ótimo. Vou fazer meu trabalho sobre inquérito policial, meu TCC vai ser inteirinho de inquérito policial e eu vou saber tudo sobre inquérito policial. Isso basta? Não. Eu tenho que problematizar o meu tema. Eu tenho que criar uma problemática. Se vocês nunca ouviram falar disso, problematização significa qual o objetivo do meu trabalho? É só inquérito policial? Ou eu quero explicar alguma coisa, discutir alguma coisa, eu quero provar alguma coisa? É essa problematização. Eu preciso fazer uma pergunta para o meu tema que eu vou responder durante o meu trabalho. Então, vamos pensar aqui numa pergunta acerca do inquérito policial, né? Olha lá, uma problematização. Eu sempre tem que ter forma de pergunta. Então, eu vou colocar sobre inquérito policial. Se alguém tiver alguma pergunta que a gente pode colocar na problematização, fique à vontade. Mas tem uma polêmica aqui no inquérito policial. Olha lá. Existe ampla defesa no inquérito? Vou colocar IP. Olha lá. Problematizei. Eu não estou só falando acerca do inquérito, mas eu estou trazendo uma problemática para o meu tema. Eu vou ter que explicar isso no meu trabalho.
Na hora da banca, os professores vão ficar aguardando eu responder isso. Se existe uma problemática, se existe essa ampla defesa no inquérito. Então, eu já escolhi dentro do macrotema, escolhi o tema, problematizei. Eu quero saber se existe ampla defesa e contraditório, ampla defesa, vou colocar aí contraditório também. Se a pessoa pode se defender dentro do inquérito policial. Um inquérito policial. E aí, como que eu faço para responder? Vejam que por enquanto eu não estou escrevendo nada, por enquanto eu estou no 4º semestre. Eu não estou escrevendo nada sobre o meu trabalho, mas eu já sei o que eu gosto de estudar e o que eu quero estudar. Qual que vai ser qual que vai ser a minha próxima tarefa? Responder essa problematização. Eu preciso responder. E para responder, posso brotar do meu coração? Ah, tem. Não, eu preciso fazer um levantamento de referencial teórico. O que significa isso, professor? O que é isso, meu Deus? Eu preciso ir atrás de livro, eu preciso ir atrás de artigo científico, eu preciso ir atrás da literatura, eu preciso ir atrás da lei. Então, para eu responder essa minha questão-problema, eu preciso ir atrás de leitura. E é isso o que vai diferenciar o aluno que vai ficar desesperado no 8º semestre e o aluno que vai ficar tranquilo. Porque se ele já escolheu o tema, se ele já problematizou e se ele já foi atrás dos livros, ele já leu, ele vai estar muito mais tranquilo para escrever o TCC dele, porque ele já tem aqui um referencial teórico. Nesse referencial teórico, eu oriento vocês a pesquisar pelo menos 4 livros. 4 livros diferentes, nesse caso aqui, de processo penal, acerca do tema. 4 livros eu vou dar uma lida aqui e vou buscar. Tanto livros clássicos, como podem ser artigos científicos. Aí você pode me dizer assim, ah, professora, mas eu não tenho livro. Você tem à sua disposição, dentro do AVA, a biblioteca virtual. Lá na biblioteca virtual, você tem um acervo enorme de doutrina. Você tem a revista dos tribunais, você tem a Minhateca, você tem dentro da biblioteca virtual o IOB. Então, vários e vários livros em PDF atuais à disposição de vocês lá no AVA. Então, é só você entrar lá na biblioteca virtual, se loga, já ensinei, se vocês não sabem, eu ensino novamente, se loga lá na biblioteca virtual e a partir dali vocês já começam a pesquisar. Entra na revista dos tribunais, né? Lá na revista dos tribunais tem a pesquisa livre, coloca lá ampla defesa no inquérito policial. Veja o que os tribunais estão falando acerca disso. Ah, eu quero falar sobre feminicídio. Veja o que os tribunais estão falando acerca do feminicídio. Tem uma tem um vasto acervo de pesquisa, de literatura. Aí, a partir do momento que vocês começam a ler sobre o tema, vocês começam a se afeiçoar. E aquele monstro enorme que é a pesquisa científica começa a diminuir. Aí você já começa com o seu referencial teórico, e já começa a tirar aquela nuvem de cima do seu tema. Aí você já começa a ler, já fala assim, peraí, o inquérito policial, ele não é um processo, ele é um procedimento. Ele é presidido pelo delegado de polícia. Estou lendo aqui no livro, né? Ele é presidido pelo delegado de polícia, não é o juiz. Então, não tem de um lado o Ministério Público, não tem do outro lado o réu, e não tem uma figura terceira imparcial ali, que é o juiz. Então, como que eu exerço contraditória e ampla defesa? Aí você vai lá no estatuto da OAB e verifica que a OAB enfiou ali um advogado, dizendo que o advogado tem o direito de participar sob pena de nulidade. Aí você, puxa, mas o que é nulidade? Aí você vai lá no livro de penal, de processo penal, e descobre o que é nulidade. Nulidade são defeitos do processo. E você pensa, mas defeitos do processo, a gente está falando de procedimento e não de processo. Então, vejam
que existe aqui uma grande polêmica, uma grande celeuma em volta disso. E aí o professor Guilherme Avena vai falar uma coisa, o professor Nutti vai falar outra, o Renato Brasileiro vai falar outra, e no final todo mundo vai dizer que não existe contraditório e ampla defesa no inquérito policial. O contraditório e ampla defesa vai se iniciar a partir do processo, que, na verdade, ele foi um erro legislativo colocar o vocábulo nulidade. E aí você vai falar, poxa, que interessante isso, eu sei, e eu vou explicar isso no meu trabalho. Aí, a partir do referencial teórico, eu descobri, então, essas respostas acerca do meu tema, eu já tenho essas respostas provisórias aqui. Por que provisória? Porque eu ainda vou ler mais, eu ainda vou aprofundar mais e posso mudar de opinião. E aí, respostas provisórias, eu vou responder a minha questão problema. Existe ampla defesa e contraditório no inquérito policial? Resposta provisória aqui. Resposta provisória. A primeira, não, porque procedimento. 2, não, que não existe juiz, mas delegado. 3, não, porque não existe nulidade sem processo. Respostas provisórias, então, da minha questão problema. E prestem atenção, porque não é raro a gente encontrar trabalhos de TCC sem questão problema. E aí é um problema, né? É um problema porque o básico, o basilar da minha pesquisa científica é a questão problema, é onde eu quero chegar com o meu trabalho, o que, que eu quero provar, o que, que eu quero demonstrar. E aí, quando a gente fala da metodologia dentro do trabalho, nós estamos aqui fazendo uma pesquisa científica voltada à graduação. Então, o nosso trabalho ele não vai inovar na ordem jurídica, a gente não precisa de uma tese, criar uma tese nova, uma tese criada pelo autor do TCC, vocês não vão precisar inovar. O que vocês precisam fazer é fazer uma pesquisa, entender o tema de vocês e escrever. Para quê? Para que agora vocês consigam ter propriedade sobre aquele tema. Essa daqui, pessoal, esse levantamento teórico, ele vai ser muito importante para nós em duas esferas. Na primeira, se logo de cara eu gostar do meu tema, eu pesquisar, e eu entender que esse tema é o legal para eu fazer, ótimo. Mas, em contrapartida, eu também posso pesquisar sobre esse tema e verificar que não tem ninguém falando sobre isso, que esse tema está muito difícil, né? E como você não está fazendo doutorado, você não está fazendo mestrado, você não precisa de um tema crista da onda. Pode ser um tema batido, que um monte de gente já falou sobre isso. O importante é que você tenha onde buscar, porque isso vai fazer toda a diferença na hora de você escrever. Quanto mais gente falando sobre o tema, melhor para você, porque daí você tem aonde pesquisar e tem onde procurar. Então, se você fez um tema, teve um aluninho que estava querendo falar de um tema no semestre passado sobre tornar o crime de corrupção como crime hediondo, né? Colocar na Lei 8.072 lá e incluir a corrupção. E não tem ninguém falando sobre isso, né, pessoal? Raramente alguém fala sobre isso, um artigo ou outro. E aí, na hora que ele foi pesquisar, problematizar, ele veio pedir ajuda para mim, eu falei, meu, onde você vai encontrar isso? Para de querer inovar, para de querer fazer uma tese de pós-graduação na graduação. Pega outra coisa.
Ah, mas eu gostaria. Então vai lá. Aí foi e deu com o burro na água, porque não achou muita coisa sobre isso e começou a se prejudicar, começou a água subir ali, ele ter que entregar as atividades do TCC e não estava encontrando. Aí a saída dele foi trocar de tema. Aqui, enquanto a gente não está fazendo TCC, a gente pode trocar de tema a hora que a gente quiser. E ele alterou o tema dele, foi fazer, se eu não me engano, ele fez um outro tema, ele falou sobre controle de constitucionalidade, falou sobre controle de constitucionalidade difuso, controle de constitucionalidade concentrado, e ali qualquer livro de constitucional tem esse tema de controle de constitucionalidade, ele conseguiu problematizar e foi feliz lá com o TCC dele. Então, esse recado aqui é, na hora de escolher um tema, pega um tema batido, nada de tema que seja novidade que ninguém sabe sobre ele ainda, né? Que senão vocês não vão encontrar referencial teórico. Ótimo. Cheguei aqui, encerrei, cheguei no final do 7º semestre, já com essa parte pronta. Já pesquisei sobre o meu tema, dentro dos macrotemas, já problematizei, já durante esse tempo já procurei alguma coisa e já tenho respostas provisórias. Estou lendo, sempre que eu abro ali o meu computador é para pesquisar meu tema sobre inquérito policial. Sei tudo de inquérito policial. Já estou apta a iniciar meu TCC. Vejam que o caminho ele é inverso. Às vezes a gente pensa que a gente vai iniciar o TCC e procurar pesquisar. Não, a pesquisa ela tem que ser ao longo do caminho. Eu aqui cheguei no 7º semestre e já sei o que eu vou escrever. Eu já tenho uma bagagem de pesquisa. Agora sim, eu começo a fazer o meu TCC. E agora, vamos imaginar que todos estejamos no 7º semestre, final do 7º, entrando no 8º, e nós vamos iniciar a nossa matéria TCC. Eu vou aqui. Então, primeiro eu vou projetar a tela para vocês em como que se inicia essa nossa matéria. Vamos lá. Faz de conta que vocês estão, então, no 7º. Finalzinho do 7º, comecei o 8º, primeiro dia do 8º semestre. Olha o que vai aparecer para vocês. Deixa eu parar a gravação aqui e iniciar de novo, para depois eu colocar em diferentes. Galera, vocês estão